capítulo 4. Eu leio do versículo 4 até o versículo 8. 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. Conjuro-te diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, ensina. Quer seja oportuno, quer não, convence, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mitos. Tu, porém, se sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quando amam a sua vida. Vamos orar. Sabe, querido, ouvir a tua voz seja o nosso maior desejo. Ouvir a voz do doce Espírito Santo, o Consolador, seja o anseio do nosso coração. Ser impactado pela tua palavra, ser exortado, repreendido, demonstrado, encorajado, consolado pela tua palavra, ansiamos ansiosamente, Pai, nesses dias. Que o teu Espírito age de modo livre, soberano. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Todos os reinos da terra não são nada diante de ti. O Senhor conta todas as areias desse mundo e coloca na tua mão. Nada para o Senhor é impossível. Por isso, Pai, clamamos que o Senhor faça aquilo que é impossível a nós, mas que é impossível pelo Espírito, nos convencendo, dando Espírito de arrependimento, consagração, santificação, santidade, piedade, uma vida de comunhão íntima contigo. Olhos para olhar para o alto, coração para guardar profundamente a tua palavra, mãos para te servir, pés para andar nos teus caminhos, seguindo os passos do Cordeiro. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Para nós isso é impossível, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor fez a obra naquela cruz, que é impossível a qualquer ser humano, a não ser o Deus encarnado, que nos visitou com sua graça e sua misericórdia. Opera, Senhor, em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a última carta de Paulo foi a carta a Timóteo. Paulo escreveu 3 últimas cartas pastorais que foram cartas para um indivíduo, mas fala da igreja. Tem 1 Timóteo, depois vem Tito, na sequência cronológica, e depois vem 2 Timóteo. Meus irmãos, essa carta são as últimas palavras de um homem de Deus como Paulo. Nós devemos parar para pensar sobre últimas palavras. Quando nós olhamos para o Apocalipse,
Nós vemos o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse são as últimas palavras. Quando nós olhamos para Apocalipse, nas 7 igrejas, para 5 delas, Deus está mandando se arrepender. Porque do modo ou outro, há um desvio da verdade. Do modo ou outro, algo está ocupando o nosso coração, a nossa visão, as nossas mãos e o nosso caminhar. Algo ou outro está nos entretendo, distraindo nesse caminhar. E quantas distrações, amados irmãos. A necessidade é tão profunda de eu e você não termos métodos de vida cristã, mas temos santidade. A necessidade é tão profunda, amados irmãos, de não termos um grande conhecimento bíblico, isso é bom, mas se não levar eu e você uma vida que odeia o pecado, que ama a palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida que almeja a santidade, uma vida que almeja ser parecido com Jesus, então, amados irmãos, nós estamos equivocados. Se nesse caminhar nós não temos um rumo certo, Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, um alvo definido. Se Cristo é a nossa vida, amados irmãos, nós precisamos ganhar a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós sabemos que tem um alvo definido na nossa vida. É a soberana vocação que está em Cristo Jesus, que nada mais é uma vida de maturidade. Uma vida que vai crescendo a altura, a estatura daquele que nos salvou, que é Jesus Cristo. Então todos os nossos métodos, muitas vezes nós gostamos muito de métodos, né? Vamos fazer isso, aí a gente enche de métodos e métodos. E nós precisamos mais de dependência do Senhor, de joelhos no chão e clamando misericórdia de Deus, que Deus dirija, conduza, faça em nós o impossível. É lavar o meu coração sujo, levar a nossa vida à dependência, à submissão a Ele, ter os nossos olhos ganhos para Ele, os olhos celestiais, ter os nossos pensamentos ganhos para Ele, pensando em Cristo e pensando naquele que está no alto. Irmãos, há tantas distrações. Paulo escreve essa carta, amados irmãos, creio que com o coração apertado, porque muitos, no final da vida de Paulo, abandonaram. Muitos abandonaram por causa das perseguições. Muitos abandonaram porque esfriaram da fé. Como Demas, a moça presente século, abandonou. E muitos, devido às próprias aflições por seguir a Cristo, eles esfriaram da fé. Esfriar nesse caminhar, ou desviar enquanto nós estamos caminhando, isso, amados irmãos, todos nós devemos estar muito alertas e muito atentos ao nosso caminhar. Porque todo o nosso caminhar e a nossa vida cristã, ela resume num coração que habita ricamente o Espírito Santo, a vida de Cristo. E assim, com todos os santos, podemos compreender a altura, a profundidade, largura e comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento, e ganhemos a plenitude de Cristo na nossa vida. Mas, irmãos, Deus nos deu o novo nascimento para um alvo. O alvo é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando, amados irmãos, amamos o nome, a glória, a vontade de Deus e seus propósitos. Mas no final da igreja Éfeso, essa igreja que recebe essa carta tremenda, tão elevada, que no capítulo 1 a 3, Deus nos dá a nossa posição em Cristo Jesus, maravilhoso, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no 4, 5 e 6, no começo do 6, Ele dá uma vida como nós devemos andar, que é uma vida celestial. Andar em amor, andar na luz, andar em prudência. Esposa, ser submisso ao marido, marido amando sua
Senhor, filhos honrando seus pais, patrões tratando bem os seus empregados, empregados trabalhando como se estivesse trabalhando no Senhor. Isso é sobrenatural, é uma vida celestial aqui na terra. Por isso que Jesus ele fala, Pai, eu oro por eles. Eu oro por eles. Guarda o Senhor do maligno. Eles estão no mundo, mas preste atenção, eles estão no momento nesse mundo, mas eles já não são do mundo. Porque aqueles que eu chamei, eu justifiquei. E quem eu justifiquei, eu já glorifiquei. E eles têm uma âncora segura no céu. E eles têm uma viva esperança guardada no céu pelo poder de Deus. Mas o peregrino, como eu e você, em terra estranha, nós enfrentamos dificuldades, e aonde se nós distrairmos, amados irmãos, nós perdemos o rumo. Quantos começaram bem? Quantos? Uma coisa ou outra distraiu, foi enganado, e é o coração que é a fonte, amados irmãos, onde Satanás pega. A mente é nosso coração. Por isso que Jesus, lá em Provérbios 23, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, para que você conheça os meus caminhos. Mas irmãos, quando o Espírito Santo vem resplandecer em nossas vidas, dando um novo nascimento, 2 Coríntios 4, 6, vai dizer assim, ele resplandeceu em nossos corações. Mas também ele diz, amados irmãos, para mim e para você, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mateus vai dizer, olha, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Também ele vai dizer, olha, cuidado com o teu coração. Se você está juntando coisas celestiais ou coisas terrenas, cuidado com os seus olhos. Se os seus olhos forem simples, bons, que tem e ganha a visão de Cristo, a mente de Cristo, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos não forem bons, seus olhos estão em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Isso quer dizer, a nossa mente, nosso coração, o nosso servir, o nosso caminhar em trevas. Corris bem. Poderíamos dizer aí para a igreja de Éfeso, poderíamos dizer para a nossa vida. Quem é que enfeitiçou vocês? E Paulo, com o coração cheio de temor e tremor, amados irmãos, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, guarda o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a morte e a ressurreição de Cristo. É a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo para uma nova vida. Ele vai assim, prega o Evangelho. Isso quer dizer, há um só Evangelho verdadeiro. Paulo diz assim, se alguém pregar um outro Evangelho que eu já, não seja aquele que eu já preguei, porque não tem outro. Já foi pregado. Não tem que inventar a história. E nós vamos ver aqui no texto. Ele vai dizer, é maldito. Qual o outro evangelho? O evangelho de Satanás. Quem está por trás é Satanás. Deus deu o evangelho. Deus deu a palavra dele lá no Éden. Não deu? Aí vai entrar o outro evangelho. Satanás. E o homem acreditou no quê? No outro evangelho. E nós sabemos toda a consequência. Então, preste bem atenção, meus irmãos. Nós não estamos em época simples. Nós estamos naqueles 3 pilares da pré-vida de Jesus. A iniquidade aumentando cada vez mais, os falsos profetas aumentando cada vez mais, o amor a Deus. Iniquidade e falso profeta, o mundo está perdido, já está condenado. Mas diminuiu o amor a Deus, é a igreja. São os filhos de Deus. Eles vão se esfriando, vão perdendo o vigor, vai perdendo o fruto, porque
não depende da videira. E vida cristã que não depende da videira, mas irmão, não dá fruto. E nós fomos chamados para dar fruto, para glorificar a Deus. E o fruto é o fruto do Espírito, que no fundo é o caráter, a vida, o pensamento, o coração, o andar, o servir de Cristo Jesus. É o fruto de Deus, é o seu Filho, o amor. Mas vai se perdendo. Paulo escreve essa carta, amados irmãos, para que eu e você valorizemos o Evangelho. Nós não temos outra coisa. O Evangelho é tudo que Deus tem para mim e para você. O Evangelho se resume no seu Filho. Qualquer outra coisa que você colocar junto com o Evangelho é Evangelho de Satanás. Satanás, ele quer misturar. Ele quer colocar uma verdade junto com uma mentira. Não, amados irmãos, nós temos o Espírito da verdade. E Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a verdade única, soberana, imutável. Deus é imutável na sua verdade. Cristo é plenamente a verdade de quem Deus é, de quem que Deus fez. E quando Deus ama eu e você, demonstrando o seu amor naquela cruz. Essa é a verdade que o mundo não quer. Isso é verdade que uma boa parte do mundo evangélico não quer. Porque vai dizer, é só isso que eu preciso? Não, não é só isso. Você está falando de tudo. O que você tem é só isso. Tudo se resume numa coisa só. Cristo Jesus morto e ressuscitado. Tem um salmo que diz assim: o Senhor reina no madeiro. Ele reina no madeiro. Se quer ver como que Deus reina, olhe para a cruz. E a cruz simplesmente, amados irmãos, é ofendida, é desprezada. E nós vemos, irmãos, quando a igreja vai estar desviando, ela tem suas marcas. A gente vai vendo como que está o meu e o seu coração quando a gente está desviando. E as pessoas usam N retóricas para justificar. Não tem justificativo. Não tem justificativo. Paulo, ele faz essa colocação aqui, amados irmãos, diante dessas circunstâncias. A igreja de Éfeso é a mesma igreja que depois da carta, 30 anos depois, vai receber a segunda carta, lá em Apocalipse, capítulo 2. E vai dizer assim, olha, vocês realmente têm um monte de coisas boas, mas vocês perderam o principal. Vocês podem ter um bom pregador, mas cadê santidade? Você pode ter um bom louvor, mas cadê compromisso e santidade com Deus? Vocês podem ter uma reunião boa, mas cadê o Espírito Santo guiando, conduzindo, ditando a ordem que agrada a Deus? Vocês esqueceram, vocês deixaram o primeiro. E amados irmãos, pasmem. Ele está escrevendo para Timóteo, e Timóteo era pastor em Éfeso. E ele vai dizer assim, olha, arrepende-te, volta às primeiras obras. Quais são as primeiras obras, amados irmãos? As obras que emanam da cruz. E ele diz assim, olha, só por quê? Se você não se arrepender, eu vou apagar o seu cabelo. Teu selinho seu vai sumir. Houve arrependimento? Não. Acabou o arrependimento. Nunca mais existiu. Lá na Grécia não existe. Acabou. Isso quer dizer, amados irmãos, não confie no seu coração, mas confie no coração de Deus. Amém. Não confie que você é muito espiritual. Confie naquele que é espiritual. Não ache que você está numa boa situação. Ah, estou bem, vou ficar assim. Não vai ficar. Porque só existem duas
as coisas na sua vida espiritual. Ou você está avançando e está regredindo. Não existe parar. Não existe. Por isso, Hebreus 12, ele faz aquela colocação, irmãos. Você vê toda essa venda de testemunha, essa testemunha, sombra de testemunha, está aqui, todas essas testemunhas, isso aqui é uma vida impossível. Vocês não podem viver se não tiver uma vida como esses homens, que é impossível viver aquela vida. Amados irmãos, vai deixando todo o peso. São coisas lícitas, o pecado que tem na frente nos assedia. Corramos. Como? Com perseverança. Mas como, Oswaldo? Olhando fixamente no autor e consumador da fé. Amados irmãos, Deus não está procurando uma igreja certinha. Deus está procurando um povo de santidade, piedade, que tem temor a Deus, que treme diante da sua palavra, que tem uma vida de arrependimento diante do Senhor. Amados irmãos, Paulo desconjunta diante de Deus em Cristo Jesus, que há de julgar mortos e vivos. As pessoas esquecem que há um julgamento. Deus vai julgar. E Deus começa a purificação, o julgamento para a sua casa. Olha as 7 igrejas do Apocalipse. Deus estava julgando, ele estava dizendo assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito estava dizendo àquela igreja, àquelas igrejas: olhe, não deixe o primeiro amor, não deixe Cristo, não deixe Cristo crucificado e ressurreto. Ele é o foco, o centro de todo o propósito de Deus. Ele vai dizer: não desanimem nas suas perseguições. Se fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai dizer para mim e para você: não se case com o mundo. Não mundanize. Ele vai dizer: cuidado, porque tem Jezabel no meio do povo. Cuidado. Ele vai dizer para mim e para você: vocês têm uma boa ortodoxia. Isso é uma programação boa, mas não tem vida. Cadê santidade? Cadê odiar o pecado e amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia? Ele vai dizer: olha, vocês têm um testemunho. Não deixe, não perca a coroa que Deus deu. A porta está aberta. Mas ele termina no capítulo 3 dizendo: olha, amados irmãos, vocês não são quentes, não são frios. Vocês são mornos. O que está acontecendo? Falta fogo no altar. Falta fogo do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Falta estar cheio de Cristo. O aquecimento, o fervor vem do alto. É sobrenatural. E ele vai dizer a eles: o diagnóstico que vocês estão dando é falso. Mas o diagnóstico que eu dou: vocês são pobres, cegos, miseráveis. Mas tem uma coisa: eu amo minha igreja. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, serei com ele comigo. Ah, mas irmãos, o que tem feito dizer? Paulo vai dizer assim: Deus vai julgar vivos e mortos. As pessoas acham que podem viver e pregar o evangelho falso. Deus vai julgar. Deus abomina os falsos profetas. Olha o Velho Testamento. Deus vai dizer em Mateus 7: esses falsos, eles não têm fruto. Eles fazem isso, fazem aquilo. Mas eu não conheço eles. Para eles, aguarda o lago de fogo do inferno. Porque Deus vai julgar. E Paulo falando para Timóteo: eles vão ser julgados. E você também.
E ele diz assim: pela sua manifestação e pelo seu reino. Qual manifestação? A segunda vinda de Jesus. Vai ser julgado, irmãos. Um dia ele vai dizer assim: olha, vinde bendito do meu Pai, porque aprova Deus que dá o reino. Mas também vai dizer aqui: fora, fora, vocês são bodes. Para você está o julgamento eterno de Deus. As pessoas não querem Deus, porque acham que pode ter uma vida dizendo que é cristão, mas vive uma vida totalmente contrária. Não estou falando ausência de problemas, ausência de fraqueza nossa, todos nós temos, uma incoerência. E ele vai dizer: prega a palavra. Quantas vezes, amados irmãos, nós vamos desistir da palavra de Deus? O maior pregador é aquele que prega para si mesmo, não é para os outros. O maior pregador é aquele que estuda a Bíblia para si. Pregar para os outros, amados irmãos, tem que vir junto com uma vida de compromisso, santidade diante de Deus não sei. Ele diz assim: exorta, insta, que seja oportuno, tempo e fora de tempo, não importa, porque é urgência. Você chega no pronto-socorro, isso aqui é urgente, o médico senta e fica lá parado: ah, é urgente, vou tomar meu café. Vai morrer, é urgente eu e você. Vemos pessoas indo para o inferno, amados irmãos, dizendo para elas: há um Salvador, Jesus Cristo. E que esse caminho é o caminho largo, é a porta larga, é a grande multidão que tem um destino só: a perdição eterna. Exorta, corrige, convence, repreende, exorta com toda a nobilidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, novidades falsas. Como é que nós vamos desviar, irmãos? A igreja vai desviando quando ela vai perdendo o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não tem temor a Deus. Não trata a Deus como Deus, é uma reverência, numa adoração verdadeira. Não há coerência entre os meus lábios, como diz o Evangelho. Diz assim: esse povo honra-me com o seu lábio, o coração está longe de mim, porque o seu coração dita a sua vida, faz tudo contrário àquilo que a Bíblia diz. E Jesus vai dizer: aquele que não é por mim é contra mim. Jesus não aceita mistura. Um dos táticas do evangelho satânico é mistura. Olha lá, bom. Ele era pago para quê? Para amaldiçoar o povo. Não tinha como amaldiçoar o povo. O povo de Deus é bendito. Então vamos mudar a tática. Qual a tática? Se casem com o ímpio. Se misturem. Está ali em Números 33. Se misturem. E é isso que Satanás faz. Ele faz uma mistura. Um evangelho misturado. Mas, amados irmãos, ele diz assim: eles têm aversão à palavra de Deus. Eu estava conversando com um pastor, sim, sabe? Aí eu falei para ele: e aí a palavra de Deus? Tá bom, a palavra de Deus, 15 minutos. Eu falei: lá tem muita cantoria, muita apresentação e muito show. Está lotado.
têm aversão à palavra de Deus. Eles vão atrás de quem? Falsos, com fábulas, mentirosas. Os entram na Assembleia. São legalistas. Culto a anjos. Asceticismo. Isso quer dizer o quê? Se você tem um corpo saradão, espiritualmente você está sarado. Eles negam a cruz de Cristo. No fundo, negam a cruz de Cristo. Eles têm aversão à palavra de Deus. Como que sentindo coceira nos ouvidos? Ah, meus irmãos, nós não precisamos de coceira nos ouvidos. Nós precisamos de quebrantamento de coração. Nós precisamos da flecha do Senhor, flechando o meu e o seu coração. Dividindo aquele que é de Deus ou que é de Deus. Levando uma vida de arrependimento, confissão de pecados, uma aversão a tudo que Deus tem aversão, mas um amor a tudo que Deus ama. E ele diz: se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Quem é a verdade? É Cristo, e somente Cristo é a verdade. Eles não querem ouvir.